Shalom, muito shalom na vida de vocês, meus queridos, minhas queridas. Que vocês saiam, depois de assistir cada vídeo, saiam com muito mais amor, muito mais apego à Torá. Esse é o objetivo do canal, e eu posso dizer que é o da minha vida. Eu sempre me coloco diante de Adonai para ser um instrumento útil, um servo, e alguém que possa cooperar com meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, no conhecimento, na profundidade do conhecimento da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah. E hoje eu vou trazer um assunto que já me pautaram esses dias, me pediram para tratar. Embora eu já tivesse gravado um vídeo sobre, eu trouxe outro, porque se eu gravar um assunto o ano passado, e gravei um assunto o ano passado e gravo outro esse ano, a gente sempre tem algo a acrescentar, porque a Torá é viva e a gente vai tendo também, nós mesmos, vivenciando muito mais as Escrituras, né? A dedicação ao estudo das Escrituras nos conduz a um crescimento dela. É como se nós colocássemos cada vez mais lenha no altar e o fogo vai aumentando, né? Então, estudar a Torá é fantástico, né? Então, o assunto é sobre a questão da alimentação kasher, ou kasherut, né, em hebraico. E surgem muitas dúvidas em relação a esse tipo de mandamento, né, de mitzvah, da Torá, porque as pessoas ficam em dúvida em relação, primeiramente, ao porquê, né, eu tenho que comer tal coisa ou não comer tal coisa, qual é o objetivo que Adonai tem com tal mitzvah, né, com tal mandamento. E por que também o que vou ganhar, vamos dizer assim, com isso, né? Qual é a mudança que vai ter em mim em obedecer tal mandamento, e o que é de fato a alimentação kasher, o treif, né? A treif é o oposto de kasher, tá? Já vou adiantando aqui, a gente vai falando. Mas tudo começa, gente, com um conhecimento de quem nós somos, tá? Na verdade, né? Se você pegar, por exemplo, eu vou seguir a Torá, eu não vou mais, agora vou comer comida kasher. Pronto. Se fizer uma coisa mecanicamente, você não está fazendo de coração, de alma. E isso não é aceitável diante de Adonai. Qualquer obediência cega à Torá vai gerar um legalismo, né? O que o Shaul, né, o chamado apóstolo Paulo, dizia, né? Ele criou até uma expressão na época, hiponomos, que significava, se você for traduzir em grego, seria sob a lei, abaixo da lei, né? Mas que era uma expressão que ele criou, não existia, ele criou, que é o que dá origem à palavra legalismo. O que é o legalismo? É obedecer algo sem ter amor por fazer aquilo ali. E a Torá, ela requer amor. Você tem que fazer aquilo de maneira muito consciente, muito deleitosa para Deus, né? E é claro que envolve mudanças comportamentais, porque a Torá tem esse objetivo, a mudança comportamental, a mudança do caráter, porque eu não posso me aproximar de Adonai do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é legal, que é bom. Assim tá bom, o que vale é a intenção do meu coração. Não, isso aí não tem valor, não tem sentido, se eu não obedecer a Torá, e essa obediência tem que ser de alma, de coração. E eu quero tocar nesse assunto, alma. Para que você possa entender a alimentação kasher, você tem que entender quem você é. Não digo saber quem você é no sentido, eu sou Pedro, eu sou João, eu sou Maria. Não é isso, é quem você é como criação de Deus, tá? Então vamos começar assim, lá no livro de Provérbios, né, Michelei, capítulo 20, verso 27, diz assim: a alma do homem é o candeeiro de Adonai, ou a vela de Adonai, a luminária de Adonai, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre, né, do corpo, né? Então, a primeira parte do versículo diz assim: a alma do homem é lâmpada de Adonai, é a vela de Adonai, é o candeeiro de Adonai. Então, no hebraico, né, é Ner Adonai Neshemai Adam, né? Então, esse Ner, que no hebraico significa candeeiro, né, lugar da luz, né, da onde acendia a luz ali, ou vamos pegar nos dias atuais a vela, né,
Poderíamos dizer assim que a alma do homem é a vela de Adonai. O texto ele fala ao contrário do que está em português, né? Ele fala assim: a alma do homem é a lâmpada de Adonai. No texto em hebraico fala: a lâmpada de Adonai é a alma do homem. Tá? Então, quando eu vejo isso, eu começo a entender para ele: se a minha alma é o candeeiro de Adonai, tá? Ou seja, é a luz de Adonai, eu começo a entender misticamente que a minha alma, além de ser um ser imaterial, ele é a luz de Adonai dentro de mim. Ele é, na linguagem mística do judaísmo, ele é a fagulha divina que está em mim, né? Literalmente, Adonai coloca dele em mim, né? O que é a alma? A alma é uma fagulha da luz divina, né? Ela está em mim. Então, essa luz divina que procede de Adonai, que vive em mim, ela tem que cumprir o seu papel, né? Se ela é o candeeiro, ela tem que brilhar, ela tem que iluminar, certo? E ele diz que é a Nishemai, né? Ou seja, a Nishemah, ela é quando nós somos criados lá em Bereshit, né? Está lá em Bereshit 1, quando nós somos criados em Gênesis, a Torá nos diz que nós somos Nefesh Hayah, né? Alma vivente. Mas quando ele sopra em nós ali, o seu espírito, ou seja, o que sai de Adonai entre nós, né? Nos torna Nefesh Hayah, ele coloca em nós e nós nos tornamos também uma Neshemah. Neshemah é a alma, é o ser que está dentro de nós. E uma diferença, a gente vê isso até no Zohar, na Kabbalah judaica, né? Essa Kabbalah que existe por aí, né? Que é o conhecimento mais profundo da Torá, é que a alma ela tem em si só essa capacidade de pensar, de desejar as coisas eternas, desejar Deus, ela aspira por Deus, né? A alma saudável ela vai desejar isso. E a diferença no judaísmo e no cristianismo também é o seguinte: para o cristianismo, nós somos o corpo com uma alma. No judaísmo, nós somos uma alma num corpo. O foco é a alma. Tá? Então, repare que o profeta já começa a dizer o seguinte: o candeeiro de Adonai é a alma do homem. Tá? Ner Adonai Neshemai Adam. Certo? E aí eu começo a pensar o seguinte: tudo que existe na vida, na criação de Deus, voltado para nós, está voltado para a nossa alma, né? Claro que nós não vamos excluir o corpo, porque o corpo é a morada da alma. Então nós temos o dever de cuidar do corpo. Nós temos que ter descanso, nós temos que ter uma alimentação correta, nós temos que fazer exercícios, nós temos que ter exercícios mentais, né? de estudo, nós temos que ter todo um hábito que nos leve a ter saúde física e mental e espiritual. Tá? Então, porque no judaísmo não existe essa, como eu só vou tratar da alma, eu só vou tratar do corpo, não existe isso. Tá? Existe um contexto. Se a alma está habitando no corpo, eu tenho que cuidar dessa morada da alma, porque tem que ter, existe uma lógica espiritual em Adonai colocar uma alma dentro de um corpo. Aí criaria só as almas andando pela terra, né? Então, aí baseado nisso, você já está começando a dar um gancho para cá, tá? Outro texto muito interessante está lá em Devarim, né? Em Deuteronômio 8:3, que diz assim: não só, um texto bem conhecido, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Adonai. O que esse texto está nos dizendo? É o seguinte: que não só da materialidade vive o ser humano, tá? Não só do pão, não só da materialidade, mas da palavra de Devarim, da Vá, né? de Adonai. E o que é a palavra de Adonai? A palavra é aquilo que procede de Adonai, certo? Então, novamente, nós voltamos à questão espiritual, porque na visão cristã, por exemplo, no cristianismo, se entende que a palavra é o texto escrito, né? É a Torá, é o Tanakh, é a Bíblia, vamos dizer assim, né? Mas no judaísmo, a palavra de Deus, ela é de fato isso, né, que eu acabei de citar, a Torá, o Tanakh, a Brit Hadashah, mas ela é muito mais.
porque isso procede de Deus. Ela é a palavra de Deus, porque ela procede de Deus, e ela é divina. E por ser divina, ela não é material, ela ultrapassa as páginas das Escrituras, né? Ela é imaterial, ela é divina, gente, ela é divina. E ela, por ser divina, ele diz ali, não só da materialidade viverá o homem, mas da divindade, da luz de Deus para nós, certo? Então, novamente, nós entramos no aspecto da alma. Nós precisamos dessa divindade em nós. E nós somos criados de uma maneira muito especial. Quando Adão foi criado, é o único ser, né, que foi criado, que Adonai diz, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, nós trazemos em nós o reflexo do Criador, nós trazemos em nós o reflexo da divindade. E aí começa o entendimento básico, fundamental, para eu entender o que é alimentação caché. Por que é alimentação caché? Caché significa apropriado, tá? E treif significa o contrário, que não é apropriado, tá? Que não é adequado, vamos dizer assim, né? Só que eu tenho que entender que caché ele é apropriado no sentido da Torá, ou seja, a Torá me diz o que é apropriado para mim. E como eu vivo para obedecer a Adonai, como eu vivo, eu falo no sentido geral de todos aqueles que creem, né, em Adonai, como nós vivemos para obedecer a Torá e a palavra de Deus, né, a Davá, nós vamos obedecer aquilo que Ele nos ordena. E aí nós vamos entrar nesse aspecto, né? Quando ele coloca lá em Levítico, né, em Vaikra, o texto que nós vamos ler sobre alimentação caché, eu vou entender que por Deus está me ordenando aquilo ali, aquele tipo de mandamento, envolverá alguma coisa que é física e ao mesmo tempo de alma. Será material e imaterial, porque o meu corpo come, mas a minha alma também está ali dentro desse corpo. Tá? Se o candeeiro de Deus habita no meu corpo, então ao comer, eu influencio esse candeeiro. Tá? Então, por exemplo, todas as coisas criadas na natureza, isso é muito interessante, é uma visão do Zohar, uma visão que nos dá uma interpretação mais profunda da Torá. Tudo que existe na natureza tem essa, vamos dizer assim, essa fagulha divina, essa energia divina, né? Porque o Criador, ele criou todas as coisas a partir dele. Então, por exemplo, quando você pega lá uma rocha, que parece que não tem valor nenhum, se você examinar ela cientificamente, você vai observar que ela emite energia, ela tem energia. Dentro dela, os átomos estão em movimento, embora a rocha está paradona lá, os átomos estão em movimento, e ela constitui de átomos. Átomos têm elétrons, prótons, nêutrons, posítrons, neutrinos, e tudo aquilo ali que parece um universo em miniatura, e né? A questão do átomo é um reflexo do universo, né? Então a rocha toda ela tem energia. Tá? O mineral, né? Eu estou usando a rocha para a ideia. O mineral tem energia. Quando você consome algo que é mineral, por exemplo, o sal, né? Você não está consumindo apenas um pozinho branco. Você está consumindo a energia que aquele mineral tem, do que o Criador fez. Aquele tipo diferente, né? Se você pegar o sal e a areia, eles têm energias diferentes. Então, quando você coloca sal na comida, você está colocando uma energia divina na comida. Você está absorvendo aquilo ali. Tá? Aí você tem os vegetais. Os vegetais, eles distinguem dos minerais porque eles têm uma característica de vida. Eles têm vida por si só. Eles também têm uma energia contida neles. Então, cada um deles tem um tipo de energia, porque eles também são formados por esses micro-universos, que são os átomos, as moléculas, estão ali neles. Quando você come um vegetal, você está comendo essa energia. Você está consumindo essa energia de alguma maneira. Certo? E aí, os vegetais, eles têm uma certa reatividade com a gente, né? Então, por exemplo,
A minha mãe fazia muito disso. Minha mãe conversava com as plantas dela nos vasinhos dela, e as plantas ficavam bonitas, ficavam lindas, né? E aquela planta que você não cuida, você bota lá no vasinho e deixa para lá, ela vai seguir o caminho dela. Pode ser que ela cresça e morra lá, mas as plantas com quem você lida com carinho, com amor, minha mãe dava bom dia para as plantas, dava boa noite quando ia se despedir das plantas ali para ir dormir. E as plantas reagiam, porque elas são seres vivos, né? Elas têm essa reação. Então a energia delas também é reativa ao ser humano. E quando você passa para outra esfera da criação, né? Você vê que eu estou falando a Bereshit, né? Criou o solo, a terra, o mar, depois criou as plantas, depois criou os animais. Os animais também têm essa energia dentro deles. Aí a gente fala que eles são Neshama Hayah, né? Eles têm vida, eles correspondem muito mais que as plantas. Eles correspondem muito mais ao homem do que as plantas, porque eles reagem a presença humana, ao carinho, ao amor, ou, se for o outro lado, malignidade, a bestialidade do ser humano, aquele que espanca o animal reage. Né? E aquele que trata com carinho, com amor, esse animal também reage. Então, nós já temos um outro aspecto da criação que é reativa, um outro tipo de criação. E eles também têm dentro de si moléculas de energia e fazem parte da fagulha divina. E aí você tem o ser humano, né? O ápice da criação. Certo? O ápice da criação, que é muito mais reativo e é o único que tem a capacidade de se conectar com Deus. Então tudo se reativa ao homem e o homem é que se reativa a Deus, né? As coisas da criação estão em conexão com o homem e o homem em conexão com Adonai. Então, quando eu pego alguma coisa da natureza e eu consumo, eu coloco muito mais daquilo que eu estou vendo dentro de mim. Eu coloco aquilo que está nele, aquela energia que está nele, aquele micro-universo, a essência daquilo vai passar para mim. Aquela energia do sal, a energia da alface, a energia que está na couve, a energia que está na carne do gado, na carne da ovelha, no peixe, né? É muito mais do que simplesmente o que eu estou vendo, né? Eu gosto de comer peixe. Eu gosto, né? Eu gosto de comer peixe, mas quando eu como peixe, eu estou comendo mais do que a carne do peixe. Eu estou consumindo a essência dele. Eu estou falando de coisas espirituais, de coisas divinas, as fagulhas divinas que estão passando para mim. Não é à toa que não eram qualquer animal que podia ser oferecido no altar de Deus. Somente os animais classificados como puros, que é um aspecto espiritual. A pureza e a impureza não fala em questão do físico propriamente dito, mas fala da questão espiritual, tem algo ali. Então a alimentação kasher, ela se baseia praticamente nessa capacidade de absorver aquilo que Deus determinou para mim como bom. Isso é bom, tá? Mas é muito mais do que isso, né? Porque eu estou, ao estar consumindo alimentos que são previstos na Torá como kasher, eu estou colocando dentro de mim fagulhas dessa divindade que trarão algo benéfico para o meu corpo e para a minha alma. É mais que uma dieta, é muito mais do que uma dieta, né? Então, quando eu vejo lá que são alimentos proibidos, por exemplo, os alimentos proibidos, a palavra proibido, né, ela vem de Assur, certo? E ela significa atado, ela significa atado, acorrentado, em hebraico, né? E a palavra muter permissível, ou seja, literalmente significa desatado ou liberado. Então, existem coisas que me prendem e coisas que me desprendem, me soltam. Então, os alimentos proibidos, eles de alguma maneira eles me acorrentam. Eu estou falando das coisas espirituais. Eles me acorrentam a uma excessiva materialidade terreno, ao glutão. Né? A pessoa come de tudo, ele está muito ligado na materialidade. Né? Ele está acorrentado, Assur. E o muter, ele está, quando ele pega o alimento que é permitido, né, ele se desacorrenta. Então nós estamos falando de relações espirituais, muito mais do que físicas. Tá? A Torá, ela não apresenta no texto
os motivos porque eu não posso comer isso. Ele simplesmente, Adonai me coloca na Torá uma lista do que eu posso e do que não posso não comer, né? Então ele vai descrever ali a questão dos animais, ó, insetos, insetos, peixes, aves, animais são que tem ali que são proibidos. Animais, por exemplo, peixes de couro me são proibidos, mas os peixes de escamas me são permitidos. Olha as expressões, assu, muter, né? Os peixes de couro são assu, ou seja, não são permitidos. Se eu comer, de alguma forma vou me acorrentar ao mundanismo, à materialidade em si, e não a libertação da minha alma. Não vai produzir algo nessa lâmpada de Adonai, que é a minha alma, tá? Agora, se eu comer peixe de escama, sim, existe uma diferença, então, muito mais do que os meus olhos podem ver, tá? Os animais, eu só posso comer da lista dos animais ali o gado bovino e o gado caprino, né, vamos dizer assim, né? Porque eles têm em si só essa fagulha divina, essa energia mística que, ao ser absorvido por mim, traz elevação para o animal, porque no momento que eu sacrifico aquele animal, a alma dele, né, a Nefesh Hayah também é libertada. Por isso, quando ele é oferecido no altar divino, aquele animal oferecido lá, ele é uma elevação, olá, né, que é traduzido como o holocausto, mas o olá é a oferta queimada, que acende, que sobe, né? A palavra olá sobe. E o sangue dele era derramado na volta do altar. Por quê? Porque o sangue é vida. Praticamente está dizendo Hayah, né? Então nós temos ali a alma daquele animal sendo elevada através do meu ato. E também quando eu sacrifico o animal e eu consumo, segundo a Torá, eu consumo, através de mim, eu estou elevando também a alma desse animal e também a minha alma está sendo elevada. Tá? E o sangue é derramado porque eu não posso consumir a alma desse animal. Ela precisa ser liberta também para ascender ao Criador. Né? E aí ele vai falando dos animais. O caché também envolve a questão de como esse animal é abatido. Não posso simplesmente pegar um animal lá e dar um golpe de espada nele, de facão, e depois eu vou lá e como. Não. Porque dentro da visão caché existe até a maneira humanista, piedosa, de sacrificar aquele animal. Então, o sangue tem que ser vertido totalmente, e ele tem que ser tem que ter uma morte rápida para que ele não sofra. Então, não basta pegar um animal e sair matando por aí e comer. Então eu vou comer uma vaca. A vaca é animal permitido na Torá. Eu vou lá e mato, eu dou um tiro na vaca, ou dou um golpe de espada naquele animal, e ele vai ficar sofrendo. Já não é mais caché. Tá? Porque eu estou fazendo o sofrimento daquela alma que está naquele animal. Tá? Então é muito importante que eu tenha esse entendimento. Tá? Quando eu vejo lá em Vaikra, né, em Levítico 11:11, diz assim: sirvos-ão, pois por abominação da sua carne não comereis, é abominável até o seu cadáver. E aí é interessante que a palavra abominável, né, em Vesheket, em hebraico, significa profano, né, que também está relacionado a ídolo, abominável, detestável em hebraico. Então, quando aquilo que é proibido na Torá, é visto no texto hebraico como profano. O que é profano? Profano é aquilo que está relacionado à questão da nossa reação com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, se eu fizer um culto a um ídolo, isso é profanar o nome de Deus. É a questão relacional com Deus. Então, quando ele fala de alimentos que não são permitidos, eles são abomináveis. Mas a palavra abominável, né, aí, shequet, também tem o sentido de profano. Ou seja, eu não estou me relacionando com Deus devidamente. Tá? E aí entra a questão do espiritual. Tá? No versículo 43, não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não seres imundos por eles. Olha o que diz aqui, eu estou dentro do texto da Torá que fala sobre a lista dos animais
Kasher. Você lê ali depois do capítulo 11 inteiro, você vai ver os animais que são permitidos ou não, tá? Aí eu vou colocar uma lista aí para você depois a te ajudar na compreensão, mas eu quero focar não na lista em si, mas nos aspectos porquê, né? Não o porquê, porque também não é dado na Torá, mas te fazer refletir no hebraico bíblico, né? Então, olha só, não façais as vossas almas abomináveis. Almas aqui já não é o contexto imaterial, tá? Ele já está falando assim, nefesh, né? Então é a questão do ser humano completo, tá bom? Então, assim, ó, ele está dizendo o seguinte, al teshaketsu et nafeshoteiken, que é usando a mesma expressão lá de abominável, ou seja, não profanem o que vocês são, né? Essa é a questão do nefesh, né? O indivíduo, o ser que você é, não profanem. Então, se eu comer essas coisas que não me são permitidas, eu estou profanando o ser inteiro diante de Deus. Isso é sério, né? Vocês não vão se contaminar, ele usa essa expressão lá. E ele fala assim, ó, para não seres imundos, por isso, a palavra imundo é tamé, né? Ela está ali titameu, né? Ou seja, eu não vou me tornar espiritualmente, ritualmente, relacionalmente com Deus, alguém que não vai ter esse relacionamento com Ele. Tá? Então, é por isso que está sendo estabelecido. No versículo 44, porque eu sou Adonai, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então ele está focando aqui no réptil, né? Na questão do réptil. Mas olha que interessante, ele está assim, Adonai está invocando o nome dele, só porque eu sou transcendente, eu transcedo, né? Santo, eu sou separado de tudo, eu transcedo tudo. E vocês têm que ser também assim, transcendentes. Vocês têm que se separar de tudo, né? Vocês têm que transcender. Vocês vivem na terra, mas vocês têm que... as vossas almas refletem o celestial, né? Então vocês assim, vocês têm que ser... vocês vão se santificar, né? Kedashim, né? Quando é o que eu falo de... O Kedushin, quando a gente fala no Shabbat, né? A gente fazia o Kedushin do vinho, do pão, né? Tornar eles transcendentes. Para nós, eles passam daquela esfera material, eles são algo muito mais agora espiritual. Então ele vai dando essas ordenanças e vai nos fazendo refletir sobre isso, né? Aí ele diz no 45, porque eu sou Adonai, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então ele está dizendo, olha, eu sou Adonai, eu tirei vocês lá do Egito para que vocês sejam santos, transcendentes, né? Que vocês transcendam essa questão material. Eu estou levando vocês para uma outra terra para vocês viverem de uma maneira santificada, kadosh, tá? Então note que dentro do texto da Torá, do capítulo 11 de Vaikra, né, de Levítico, que fala da alimentação, ele tá introduzindo ideias aqui que a gente precisa estar muito atento, não se prenda só à lista, todo o contexto, né? No verso 46, esta é a Torá dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas e de toda alma que se arrasta sobre a terra. Olha que interessante, gente, eu vou particularizar aqui as palavras, né? Esta é a Torá dos animais, ou seja, as instruções sobre os animais. Então, se é a Torá, eu tenho que obedecer. Aí ele fala das aves, de toda alma, aquela criação lá do sexto dia lá, né? Que é interessante, né? Aquela criação lá em Bereshit que é chamada de Nefesh Hayah, os animais, né? Em si, né? E ele fala que se move nas águas e de toda alma que se arrasta sobre a terra, ou seja, dos seres aquáticos e dos que se arrastam na terra, né? E aí ele vai no 47, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Aí olha só que interessante, ele vai falar assim, tamé, né, e tahor, que são as expressões imundo e puro, né? Impuro e puro, ou imundo e limpo, tá? Traduzir assim, mas é tamé e tahor. Então aquilo que é tamé é considerado impuro ritualmente, espiritualmente. Eu não posso ter aquilo comigo. E o que é tahor, não? Aquilo que é limpo, né? Aquilo que é
e espiritualmente, misticamente puro diante de Adonai nesse relacionamento. Então, quando eu vou vendo essa questão da alimentação kasher, eu vou vendo ali que Adonai não está simplesmente me dando uma dieta. É claro que é uma dieta, porque nós sabemos que essa alimentação prevista na Torá nos faz bem fisicamente. É compreensível, e a gente sabe essa diferença que nos faz bem, né? Então aqui em casa nós seguimos obviamente a alimentação Torá, e a gente sabe que o quanto nos faz bem, né? E uma das coisas é que nós não temos apego àquilo que é proibido, né? Que é assur, né? na Torá ali no Levítico 11, né? Que é a lista dos alimentos. Por quê? Mas comer camarão, comer uma carnezinha de siri é bom? Para nós não tem sentido nenhum isso. Adonai nos ordenou não comer, nós não comemos. Mas aquilo não nos faz falta em nada. Quando a gente prepara a pizza aqui em casa, nós preparamos uma pizza dentro dessa visão do kasher, né, da Torá. Ou seja, nós não misturamos o queijo com a carne de animal, porque não é permitido. Então, agora eu posso fazer uma pizza, por exemplo, de atum com queijo, porque o atum ele não está na lista de animais que eu não posso misturar com leite. Então a gente faz também às vezes vamos dizer assim, uma pizza bem vegana, né? Não coloca nada de nenhum tipo de carne, mas faz umas pizzas muito gostosas com queijo, e a gente come e é feliz, a gente saboreia aquilo ali de maneira muito, muito agradecida a Adonai. A gente segue rigorosamente, a gente não come animais de couro, né? De peixe de couro, tipo tubarão, cação, arraia, bagre, traíra, esses bichos, nada disso, jundiá, nada disso, porque eles têm couro, então nós não comemos, tá? Os animais, não pode comer um leitãozinho assado, um pernil de porco, não, o porco está na lista dos animais açúcar, não pode, é proibido, ele não sente falta nada disso, entendeu? E a nossa saúde física, ela agradece, inclusive. Mas muito mais ainda que a nossa saúde física, é essa lâmpada, que é a nossa alma, que se acende. O resultado eu posso falar isso para vocês com muita convicção. Esse acender espiritual dessa chama que está dentro da gente aumenta. Tá? Agora, veja, é uma alimentação inicialmente dedicada, né? Deus fala com Israel, né? O gentil, ele não está nesse momento da história debaixo dessa Torá dos animais. Não quer dizer que ele não possa fazer, né? Ou seja, mas ele tem que fazer isso de coração, de alma, de boa vontade. Eu vou fazer porque eu sinto necessidade de obedecer a Deus nesse sentido. Porque no futuro, nos últimos dias, nós vamos ver que a Torá virá de Sião e a humanidade toda vai obedecer a Torá. Certo? Mas nesse momento, Israel, o povo judeu, ele é obrigado pela Torá a se alimentar de maneira kasher. Por quê? Porque nós somos chamados para ser um povo santo, kadosh, diferenciado. Então, transcende. Então a gente vive aqui, mas tem que transcender. E é um exercício de alma essa transcendência, né? Então, o que eu quero mostrar para você é que na alimentação kasher é muito mais do que simplesmente proibido e permitido. É uma questão espiritual, tá? Então, eu acho muito importante que a gente coloque o foco exatamente na questão espiritual. E é claro que fisicamente a gente vai ter o âmago, o centro, a essência de tudo, porque Deus é Espírito, né? E assim, Deus é Espírito e nós temos que adorá-lo em Espírito. Ou seja, a nossa imaterialidade, a nossa alma interna que se relaciona com Deus. E de alguma forma, a alimentação kasher, ela influencia esse relacionamento, né? Então, quando ele diz ali, em Levítico 11, né, ele começa dizendo assim, lá no primeiro, e falou Adonai a Moshe e a Aharon, dizendo-lhes, 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Então, e aí, Adonai introduz a lista de animais. Vejam que eu estou colocando aqui, que é Adonai. Tá? Ele diz assim, e falou Adonai a Moshe e a Aharon. Assim, fala aos filhos de Israel.
e diz, esses são os animais que vocês vão poder comer. E aí vai listar, tá, os animais ali. Então, no momento que eu tomo isso como primeiro como Torá, né, como uma instrução divina. Segundo, com o entendimento que é uma obediência à Torá, a palavra de Adonai. Terceiro, que aquilo ali vai me produzir algo a nível físico, sim, aquela alimentação vai ser adequada, apropriada para o meu físico, mas vai me trazer também uma conectividade com Adonai, né? Esse relacionamento com Adonai. Então, a essência da alimentação kasharut, né? O kasher, o kosher, ela é dupla, né? É a questão saudável para o físico e saudável espiritualmente para a alma, tá? De alguma forma, ao absorver essas essências divinas, essas fagulhas divinas desses animais, das plantas, as plantas todas nos permitidas, né? E aí, quando eu consumo isso, a minha alma, agora a parte material, a minha alma cria uma elevação de conectividade. Lembre-se que o objetivo da Torá, das mitzvot, é nos amarrarmos a Deus, nos conectarmos com Deus. Então, dentro da Torá, a alimentação kosher, ela também tem o seu papel de conexão com Deus. Daí a importância da obediência a ela. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aí, que vai ser um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto. E lembre-se que é Torá, tá? E a Torá não é discutível. Ela foi nos dada para obedecermos, tá bom? Que Adonai te abençoe, te guarde, te faça ter um coração muito apegado à Torá e que a tua alma se eleve ao Criador. Amém? Até mais. Um beijo no coração.